Você já sentiu que estava em um ambiente onde os outros não te respeitavam? Já sentiu que uma pessoa mudou a forma como te trata? Ou pior, que algumas pessoas simplesmente te ignoram como se não existisse? O fato é que isso acontece com quase todo mundo, e existem hábitos comuns que podem estar contribuindo para isso aconteça. O respeito é a base invisível que sustenta toda influência, liderança e valor social. Perder o respeito é como tentar manter um castelo em areia movediça. E o mais perigoso? Ele raramente é destruído por grandes falhas. São hábitos pequenos, quase invisíveis, que corroem silenciosamente sua imagem, sua postura e sua credibilidade. Pequenas ações que podem atrapalhar ou até destruir suas relações com amigos, família, relacionamentos e trabalho. Enquanto muitos tentam forçar respeito através de status, agressividade ou ostentação, os mais sábios entendem: o respeito verdadeiro não é imposto, não pode ser forçado. Por isso é preciso eliminar comportamentos que sabotam sua autoridade sem que você perceba. Com base em princípios da filosofia estoica e da psicologia, hoje vamos expor 4 hábitos que comprometem sua presença, seu respeito e a maneira como os outros te enxergam. E antes de começarmos, gostaria de propor um desafio. Vá até os comentários e escreva-se a seguinte frase: eu escolho ser respeitado todos os dias. Isso não é apenas por engajamento, mas sim porque quando você escreve, fortalece suas conexões internas de autorrespeito e sucesso. Agora pegue sua xícara de café e se acomode, porque este conhecimento pode mudar suas relações. Vamos começar. Hábito número 1. Falar muito sobre si mesmo. Tem gente que entra numa conversa como quem entra num palco. Tudo gira em torno da sua história, da sua dor, da sua vitória, da sua opinião. São especialistas em transformar qualquer assunto em um espelho onde só enxergam a própria imagem. No início, os outros ouvem por educação. Depois, toleram por hábito. Mas com o tempo perdem o respeito, porque o que cansa não é a conversa em si, mas a necessidade de se mostrar toda hora. Falar demais sobre si é como usar um perfume forte demais. Nos primeiros segundos chama a atenção, mas logo se torna sufocante. O respeito não é conquistado por quem quer ser visto a qualquer custo, e sim por quem sabe dosar presença e silêncio. Alguém que fala pouco, mas quando fala, entrega valor, sempre será mais respeitado do que o tagarela que precisa do microfone, o tempo todo para validar sua existência. Isso não é sobre ser frio ou distante. É sobre entender que você não precisa falar toda hora e nem ficar contando tudo sobre a sua vida. É sobre se interessar pelo que os outros têm a dizer e saber escutar com atenção e paciência. Quer um exercício? Comece a perguntar mais sobre a vida das outras pessoas antes de contar sobre suas coisas. Aprenda a guardar suas vitórias e derrotas para você. Deixe para falar essas coisas apenas quando lhe perguntarem. Pense num velho sábio. Ele fala pouco, mas todos escutam. Agora compare com o sujeito que precisa o tempo todo contar o que fez, o que pensa e o que sente. O primeiro constrói uma imagem sólida. O segundo perde a credibilidade sem nem perceber. É por isso que os estoicos cultivavam o ato de ser discreto como virtude. Epicteto disse: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir mais do que falar. O excesso de palavras não apenas nos expõe, ele também nos enfraquece. Revela insegurança, e uma mente insegura não impõe respeito. Pelo contrário, ela implora por atenção. E quanto mais implora, mais perde. Na vida real, você já viu isso acontecer. Aquele amigo que toma conta da conversa transforma tudo em monólogo e não percebe quando a conversa morre. Ou o colega de trabalho que sempre precisa lembrar os outros do quanto ele é bom, justamente porque teme não ser reconhecido. Às vezes, esse comportamento se disfarça como uma certa arrogância também. É aquela pessoa que se acha demais e quer mostrar suas conquistas para todo mundo. O problema não é a fala em si, é o desespero que mora por trás dela. Quem é realmente bom não precisa provar o tempo todo, porque quem tem consistência fala menos e entrega mais. Se você quer ser respeitado, comece por falar menos sobre você.
Use suas palavras para fazer os outros se sentirem vistos e não para se exibir. Quem ouve com atenção raramente é esquecido, e quem fala com precisão nunca precisa repetir. Segundo hábito que vai destruir sua imagem: fofocar. Sim, eu sei que é um hábito muito comum, parece inofensivo e até divertido, mas não é. Aqui está o problema: quem fala mal dos outros para você, também fala mal de você para os outros. Você já percebeu como é fácil cair na armadilha de falar da vida dos outros? Às vezes, nem parece maldade. Começa como um comentário despretensioso, um "você soube do fulano?", e quando vemos, estamos ali alimentando uma conversa que não nos leva a lugar nenhum. É sutil e exatamente por isso perigoso. Porque enquanto parece inofensivo, vai desgastando algo essencial: o respeito que os outros têm por você. Fofocar, no fundo, é uma forma inconsciente de buscar conexão. Mas existe um custo oculto nessa escolha. Porque toda vez que falamos dos erros ou falhas de alguém pelas costas, ainda que com boas intenções, passamos uma mensagem silenciosa a quem está ouvindo. Eu posso fazer isso com você também. E com o tempo, as pessoas começam a se proteger, começam a filtrar o que dizem perto de você. E é assim que o respeito se afasta. A psicologia social já mostrou isso com clareza. Estudos indicam que quem compartilha fofocas é automaticamente visto como menos confiável e menos ético. A imagem que fica é de alguém que não sabe guardar limites. E essa percepção, mesmo que nunca seja dita em voz alta, molda como os outros tratam você, com cautela, com desconfiança e não com admiração. E não se trata de ser perfeito. Todos nós já escorregamos nesse ponto alguma vez. A diferença está em perceber o padrão e fazer uma escolha mais consciente. Quando você decide não participar de conversas que julgam, ridicularizam ou diminuem alguém ausente, você envia uma mensagem forte, mesmo em silêncio, que você é uma pessoa íntegra. Isso constrói respeito, como poucas atitudes constroem. A próxima vez que uma conversa caminhar nessa direção, experimente apenas mudar de assunto com leveza. Ou até mesmo permanecer em silêncio. Pode parecer pouco, mas é nesses pequenos gestos que sua presença começa a ser percebida com mais seriedade. Porque o mundo está cheio de vozes, mas cada vez mais carente de posturas. Hábito número 3. Interromper os outros. Interromper alguém enquanto fala pode parecer à primeira vista algo pequeno, um impulso natural. Você teve uma ideia, lembrou de algo importante, quer completar a frase do outro. Mas por trás desse gesto aparentemente inocente, existe um sinal que poucos percebem e que diz muito sobre quem você é: a incapacidade de ouvir. Isso aos poucos mina o respeito que os outros têm por você. Ninguém gosta de se sentir calado. Quando alguém está abrindo algo pessoal, expondo uma ideia, contando uma história e é cortado no meio, a sensação é de invisibilidade, de que suas palavras não têm valor. Pode ser sutil, mas é profundo, porque ser ouvido é uma das formas mais fortes de validação humana. Quando você tira isso de alguém, ainda que sem intenção, você enfraquece a conexão e o respeito vai junto. Sêneca dizia: é próprio de um espírito limitado querer falar sempre. Os que têm sabedoria preferem escutar. Essa citação não é apenas bonita, é um convite à maturidade. Porque escutar de verdade exige autocontrole. É conter a vontade de brilhar, de acelerar, de dominar a conversa. É ter humildade suficiente para dar espaço ao outro, mesmo quando você tem muito a dizer. Pessoas que escutam com atenção deixam uma impressão forte. Elas são vistas como confiáveis, maduras, centradas. Não porque falam bonito, mas porque sabem silenciar no momento certo. Elas têm presença, e presença silenciosa hoje é uma forma rara e poderosa de respeito. Se você quer ser lembrado como alguém admirável, comece observando o quanto você interrompe. E não apenas verbalmente. Às vezes, interrompemos com a linguagem corporal, com pressa nos olhos, com impaciência no gesto. Aprenda a ouvir com o corpo inteiro. Mostre que você está ali, inteiro, e não só esperando sua vez de falar. Aqueles que sabem escutar não são apenas respeitados, são buscados.
porque fazem o outro se sentir visto, acolhido, compreendido. E isso, no fundo, é tudo o que as pessoas mais querem. Hábito número 4. Não manter sua palavra, mesmo nas pequenas ações. Quantas vezes você falou que ia começar algo novo e não começou? Quantas vezes disse que ia comparecer em um evento e desistiu em cima da hora? Pode parecer pequeno, mas isso destrói sua imagem sem que você perceba. Sabe por quê? As pessoas percebem, mas elas não te avisam. Elas fingem que é normal, mas no fundo param de confiar em você. Prometer e não cumprir não destrói apenas a confiança dos outros, destrói algo ainda mais delicado, sua própria integridade. Cada vez que você diz que vai fazer algo e não faz, uma rachadura se forma na imagem que os outros têm de você. Mas pior que isso, uma rachadura se forma na imagem que você tem de si mesmo. E o respeito, tanto externo quanto interno, começa a evaporar ali. Você disse que ligaria, que estaria no horário, que mandaria aquele arquivo, que começaria hoje. São detalhes, pequenos demais para serem cobrados, grandes o suficiente para serem notados. E mesmo quando ninguém diz nada, a conta chega. Porque quem observa você vai registrando silenciosamente cada quebra de palavra. E pouco a pouco, o peso das suas palavras vai diminuindo, até que não pese mais nada. Se você não mantém sua palavra, aos poucos você começa a ser excluído de diversos tipos de atividades. Seja coisas banais entre amigos, ou até compromissos sérios envolvendo relacionamento ou trabalho. As pessoas vão se afastando sem perceber. Não porque elas não gostem de você, mas porque sentem que você não é mais confiável. Epicteto nos lembra: não te orgulhes de agir com palavras, mas com fatos. A verdadeira reputação se constrói no invisível, nos compromissos que você cumpre mesmo quando ninguém está olhando. E é justamente aí que os homens mais respeitados se separam dos que apenas tentam parecer confiáveis. Existe algo magnético em alguém que honra o que diz. Essas pessoas não precisam repetir promessas. Elas não tentam convencer ninguém. Basta falarem uma vez, porque já provaram, em ações anteriores, que são pessoas de palavra. Elas inspiram segurança, têm presença, e presença confiável é uma das moedas mais valiosas no mundo de hoje. Se você quer que os outros levem você a sério, leve você mesmo a sério primeiro. Comece pelas promessas mínimas. Respeite seus próprios horários. Honre o que você combinou. Não prometa por impulso. Não diga sim apenas para agradar. Aprenda a calibrar suas palavras com o mesmo cuidado que um pintor tem com seu pincel. Porque cada palavra que sai da sua boca, se não for honrada, volta como uma faca contra a sua credibilidade. Cumprir o que você diz não é sobre perfeição. É sobre consistência, sobre compromisso com algo maior, o seu próprio valor. E valor, no final das contas, é aquilo que você faz e não aquilo que você declara. Lembre-se, o respeito não é algo que se exige, é algo que se conquista, gesto por gesto, atitude por atitude, mesmo quando ninguém está assistindo. Hoje vimos 4 hábitos silenciosos que têm o poder de destruir sua reputação e respeito. O primeiro, falar demais sobre si mesmo. Quando tudo gira ao seu redor, você afasta quem mais poderia te admirar. O segundo, fofocar. O que você diz sobre os outros diz mais sobre você. O terceiro, interromper os outros. Quem fala sem ouvir revela insegurança e impaciência. O quarto, não manter a sua palavra. Até as promessas pequenas formam sua reputação. Se algum desses hábitos apareceu no espelho hoje, veja como um convite e não como uma acusação. Um convite para se tornar alguém mais íntegro, mais centrado e mais digno de respeito. A boa notícia é: respeito não depende de status, dinheiro ou aparência. Ele nasce de escolhas diárias e começa dentro de você. Se isso fez sentido, se essas ideias despertaram algo em você, lembre-se de deixar um like no vídeo. E se você já está pronto para o próximo nível, então inscreva-se no canal para continuar essa jornada de fortalecimento mental. Aqui, cada vídeo é um convite para você se tornar alguém que o mundo não consegue abalar. Nos vemos no próximo vídeo.